Expolog, edição especial virtual. Realização e promoção. Patrocínio. Apoio. Apoio institucional. Parceria. Parceiros de mídia. Assessoria de imprensa. A logística e a transformação digital integrando negócios. Olá, você que está conectado conosco, seja muito bem-vindo. Aqui, diretamente do estúdio da Expolog 2020, saudamos com um abraço virtual a toda a nossa audiência do Ceará, do Brasil, do mundo, que prestigia o Seminário Internacional de Logística, que nesta edição especial de 15 anos traz como tema central a logística e a transformação digital integrando negócios. Assistiremos em instantes ao painel 3, que traz como tema Cabotagem no Brasil, nova política pública. Conheçam os nossos convidados. Bem, estamos abrindo o painel 3, inserido na 15ª Expolog. Primeiramente, queríamos enaltecer o trabalho da equipe da Expolog por mais essa consecução dessa importante exposição de logística e infraestrutura do país, já inserida no calendário nacional e em repercussões internacionais. Hoje seremos brindados aqui com um tema muito atual e impactante na infraestrutura do país, com a perspectiva dessa retomada da economia, passa pela infraestrutura, e nada mais importante do que o transporte aquaviário. Então, o tema principal do painel será Cabotagem no Brasil, uma nova política pública. Teremos o prazer e a honra de ser ministrada pelo Dr. Dino Antunes Batista, diretor do Departamento de Navegação e Hidrovias da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário do Ministério da Infraestrutura, de larga experiência e com grande nome no mercado de infraestrutura e logística do país. Nós teremos como debatedores também pessoas renomadas inseridas no contexto da transporte aquaviário, Dr. Abraão Salomão, diretor do Transporte Aquaviário de Logística do Brasil, da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos de Transportes e da Logística, Dr. Carlos Alberto Nunes, da Tercé e da Termarco, um dos pilares dessa Expolog, Dr. Adilson Benega, diretor da Unilink Transportes, Dr. Luiz Fernando Rezano, representando aqui a Associação Brasileira dos Armadores de Cabotagem, Dr. Cornelis Rust, vice-presidente de operações do CIP, Complexo Industrial e Portuário do PECEM, e o Dr. Gustavo Costa, pesquisador acadêmico e consultor nos temas de transporte marítimo e logístico containerizado. Dr. Miguel Andrade, diretor de infraestrutura da Companhia Docas do Ceará. A metodologia aqui empregada será a exposição do palestrante, por cerca de 25 até 30 minutos. Depois nós abriremos para os debatedores, terão até 5 minutos cada um de fazer as interpretações, os questionamentos advindo do tema e da exposição do palestrante.
e no final nós faremos uma tréplica com o doutor Dino e uma rodada final de finalização. Não é? Sem mais demora, devido à escassez do tempo e os grandes palestrantes aqui presentes, passamos a palavra ao doutor Dino Batista para iniciar a sua exposição. Bom, inicialmente queria agradecer, Heitor, pelo convite que nos foi feito aqui para o Ministério de Infraestrutura, pela Expolog. Acho que todos esses eventos que têm acontecido na área de logística, realmente eles têm se beneficiado com essa possibilidade agora que temos da conversa virtual, né, e que realmente tem facilitado muito a nossa conexão, a nossa conectividade aí, trazendo muita vantagem para o debate, né? Acho que, nesse sentido, agradecer realmente a Expolog por trazer mais essa oportunidade para a gente discutir o BR do Mar, que é esse programa de estímulo à cabotagem que foi entregue pelo governo há cerca de 3 meses, né? O projeto de lei 4199 foi entregue ao Congresso Nacional e, desde então, na verdade, um pouco antes, a gente já tem participado de vários eventos. Esse deve ser mais ou menos o meu 30º evento para discutir o BR do Mar. Antes desse processo todo, quem me conhece, tinha uma vasta cabeleira, e realmente esse processo todo do BR do Mar tem contribuído muito para a gente discutir a logística brasileira, né? As primeiras reuniões que fizemos sobre o BR do Mar remontam a meados de fevereiro do ano passado. O processo de construção da política pública, ele seguiu a metodologia já consagrada de construção da agenda, a proposição de soluções, etc., né? A gente começou esse processo de construção da agenda da política pública em fevereiro. Em meados do ano passado, a gente trouxe um rol de propostas de instrumentos que a gente entendia que seriam fundamentais para dar realmente esse incentivo à cabotagem brasileira. Cabotagem brasileira que ela tem se desenvolvido bastante nos últimos anos. Por exemplo, no container, a gente teve um aumento de mais de 2 dígitos, mais de 10% em média, ao ano, nos últimos 10 anos. Então, a gente tem tido uma resposta muito, muito interessante na cabotagem, e eu queria acreditar esse desempenho à iniciativa privada, né? Felizmente, a cabotagem, e na verdade toda a navegação, ela tem um protagonismo muito grande da iniciativa privada, né? E realmente a gente tem como felicidade o resultado que tem sido entregue pelas empresas, esse aumento significativo da cabotagem. Lógico que ainda uma cabotagem ainda muito desigual, muito desigualmente distribuída entre os tipos de carga, uma predominância ainda muito grande do granel líquido, em especial o combustível, né? A cabotagem que, dentro da cadeia de valor do petróleo, ela encontra talvez um grande exemplo de eficiência na cadeia logística. Isso, lógico, que o fato de haver uma certa verticalização na área de petróleo, isso facilitou essa eficiência logística, e é isso que procuramos emular nos demais segmentos de mercado da cabotagem, esse desempenho que houve no petróleo, desempenho em termos de eficiência, principalmente. Como eu disse, em meados do ano passado, a gente começou a trazer propostas, a gente foi novamente para a sociedade como um todo, e aqui sociedade incluindo armadores. Então, tivemos várias oportunidades com o pessoal que o doutor Rezano, que aqui está, representa. Tivemos, são os associados à ABAC. Tivemos várias oportunidades com armadores que não fazem parte da ABAC. Aqui eu queria citar doutor Abraão Salomão, que é da Posidônia, dos armadores que não faz parte da ABAC. Também tivemos conversas com
a Eucano, que não faz parte da BAC, a Lira Shipping, que também não faz parte da BAC. Então, a gente tentou fazer uma conversa muito grande com aqueles que são os provedores da cabotagem e também com os usuários da cabotagem, porque lembrando que o foco do nosso produto, do nosso programa, é realmente dar uma maior eficiência na prestação de serviço para o usuário é o nosso foco. A gente conversou com a Marinha, com os marítimos, com a indústria naval, a gente realmente fez um programa bastante amplo de discussões. A gente finalizou o desenho do BR do Mar no início desse ano, quando então fomos apanhados aí, como todos, de surpresa pela pandemia. Isso deu algum atraso, algum impacto na entrega do projeto de lei ao Congresso, mas acho que isso está sendo, os impactos disso estão sendo mitigados, e a gente tem conseguido aí a continuar a discussão agora no âmbito do Congresso. A gente acredita que o projeto de lei ele realmente vai ser aperfeiçoado no Congresso Nacional. A gente tem tido muita conversa com deputados, com assessorias, com lideranças dentro do Congresso, com senadores que já estão se adiantando ao debate que vai acontecer no Senado. Então, está sendo bastante rico esse momento de discussão sobre o nosso programa. Lembrando que o projeto de lei, ele é certamente o ponto mais importante do BR do Mar, mas não é o único. Dentro do BR do Mar, já fizemos algumas ações que já foram finalizadas, inclusive. Por exemplo, em outubro, novembro do ano passado, já houve uma decisão da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior, aonde foi zerado o imposto de importação das embarcações de uso específico para cabotagem, né? A gente teve o cuidado de excluir dessas discussões sobre o BR do Mar possíveis impactos que isso possa trazer na navegação interior, no apoio portuário, no apoio marítimo. Então, realmente, o nosso foco foi a cabotagem, mesmo porque as outras navegações, elas têm outros tipos de problemas, que demandam outros tipos de solução. E aqui eu já faço uma propaganda do BR dos Rios, que é até agora o nome que tem sido dado ao programa, que a gente já nos moldes do BR do Mar, a gente já iniciou as discussões para desenvolver um programa de propostas e ferramentas para a navegação interior. Espero que até meados do ano que vem a gente esteja nesse mesmo formato discutindo o que vai ser trazido para a navegação interior brasileira. Talvez não com o nome BR dos Rios, mas com propostas que realmente possam trazer maior desenvolvimento para a navegação interior. Como eu disse, a gente já fez essa ação relacionada à redução dos impostos das embarcações. A gente já, desde o ano passado, iniciou as discussões dentro do Conaportos, né, que os senhores bem conhecem. Conaportos foi criado um comitê técnico específico para cabotagem, para que a gente possa discutir os impactos vamos chamar, burocracia na cabotagem. A gente sabe que um dos grandes empecilhos que realmente atrapalham o desenvolvimento da cabotagem é a excessiva burocracia, e a gente já tem trabalhado em relação a isso no âmbito administrativo, no Comitê Técnico da Cabotagem, no Conaportos. A gente trouxe também alguns elementos dentro do projeto de lei relacionado a isso, sobre a parte burocrática, mas realmente a maior parte dos nossos trabalhos em relação a esse ponto da burocracia está no Comitê Técnico, que já está andando há algum tempo. Também está andando há algum tempo as nossas discussões com os estados sobre um dos principais custos da cabotagem, que é o bunker, né? O combustível, ele chega a representar 40% e até um pouco mais por cento do custo operacional da cabotagem, e incide sobre o bunker o ICMS, ainda na média de 18%. Tivemos recentemente um movimento do Espírito Santo que reduziu para 12% o ICMS naquele estado.
mas que continuamos a dar um apoio não só técnico, como também em termos de articulação, para os estados que realmente assumiram essa posição de protagonismo dentro do CONFAZ, que é o Conselho do Secretário de Fazenda, para que a gente possa reduzir, permitir, né, a gente possa ter um convênio CONFAZ que permita que os estados reduzam aí o ICMS, podendo chegar, inclusive, a zerar. Esse é o nosso objetivo, essa discussão já tem acontecido, principalmente nos últimos 3 meses, onde a gente andou bastante, e a gente espera que nos próximos meses a gente consiga finalizar esse convênio do CONFAZ. Vai ser fundamental para a gente, inclusive, tirar uma distorção de mercado, porque a gente hoje, o abastecimento de embarcações no longo curso, ele é isento do ICMS, né, porque é um produto de exportação, e na cabotagem não, na cabotagem a gente tem o pagamento desse tributo. E existe, inclusive, uma certa dificuldade, por vezes, que embarcações estrangeiras que não abastecem aqui, portanto, tem mais um item de diferencial de custo, né? Que muitas vezes você tem essa embarcação que o bunker dela também não foi taxado, mesmo porque não foi abastecido aqui no Brasil, e ela consegue prestar uma operação de cabotagem mais barata do que embarcações que ficam aqui no Brasil, né? Essas 3 vertentes que eu acabei de citar, então, o imposto de importação de embarcações, as ações para atacar a questão burocrática no Comitê Técnico da Cabotagem, no Conaportos, e as articulações em relação ao bunker. Essas ações elas fazem parte de um programa que é o BR do Mar, que tem, no projeto de lei que foi entregue há 3 meses atrás no Congresso, ele tem realmente o seu coração. E esse coração do BR do Mar, ele nasce de um diagnóstico que a gente fez durante todo esse quase 2 anos que a gente tem trabalhado em relação à cabotagem, mais com detalhes, né? Um diagnóstico sobre o mercado de cabotagem, e no qual, nesse diagnóstico, a gente fez uma clivagem, a gente fez uma diferenciação nos vários segmentos da cabotagem. A cabotagem de containers, ela é muito diferente da cabotagem do granel, que também é diferente da cabotagem das cargas de projeto, por exemplo. A gente tem uma necessidade de regularidade que é muito diferenciada. Por exemplo, na cabotagem de containers, essa necessidade de uma regularidade muito grande fez com que o mercado ele se estruturasse com a operação de embarcações de bandeira brasileira. Hoje, quase que 100% do transporte de containers é feito em embarcações de bandeira brasileira, ou de propriedade, ou afretadas a casco nu pelos armadores. A gente tem, já em outros trades, a gente tem uma configuração de mercado diferenciada, a gente tem algo muito específico na bauxita, a gente tem outra dinâmica no sal, a gente tem uma dinâmica totalmente diferente no petróleo, que eu já citei. Então, realmente, a cabotagem ela foi se configurando no Brasil de acordo, óbvio, com as características das demandas e, por suposto, com as características da Lei 9432, que é a lei que rege a navegação brasileira. E a 9432 coloca quais são as hipóteses aonde pode ser feito o afretamento de embarcações, tanto a casco nu, quanto a tempo, quanto por viagem. E aqui, ressaltando que o afretamento por tempo e viagem, em especial, que são afretamentos onde você mantém a bandeira de origem da embarcação, eles têm uma vantagem muito grande em relação ao custo, porque você tem um diferencial realmente de custos entre a bandeira brasileira e a bandeira estrangeira. Então, a gente tem um mercado de cabotagem, a não ser no container, onde há realmente essa necessidade de uma regularidade muito grande, é como se a gente tivesse uma linha de ônibus. É interessante que a gente foi bastante criticado, por vezes, por comparar, fazer essa comparação com o transporte urbano, né, com a cabotagem de containers, e foi exatamente isso que foi feito num estudo relacionado à cabotagem na Austrália. Foi feita a mesma comparação,
E na cabotagem não containers, a gente tem realmente uma presença até majoritária das embarcações afetadas, onde a gente vê realmente o comportamento dos players do mercado pela maximização de uso de bandeiras estrangeiras. Fazendo essa avaliação, essa análise toda sobre o mercado, a gente entendeu que a gente deveria trabalhar nas hipóteses de afretamento para que a gente evitasse esses processos de circularização, permitindo que as empresas, em determinadas situações, pudessem fazer o afretamento a tempo, diretamente, sem realmente passar pela circularização. A circularização, que nada mais é do que aquela pergunta que se faz para a ANTAQ. ANTAQ, posso afretar? A ANTAQ pergunta para o mercado, alguém tem uma embarcação de bandeira brasileira? Porque a 9432 ela dá preferência para a empresa brasileira, para a embarcação de bandeira brasileira, né? E quando não há embarcação de bandeira brasileira disponível, a resposta da ANTAQ para aquele que pleiteou é sim, você pode afretar, né? Então, acaba que o mercado todo ele foi se configurando na busca pelo afretamento a tempo, por viagem também, o que levou realmente a todo um comportamento, por vezes estratégico das empresas, em relação à circularização, né? A gente entende que são várias as situações onde não deveria acontecer a necessidade de circularização, quer seja porque você tem uma possibilidade de um contrato de longo prazo, onde o cliente ele pode se virar sozinho, vamos dizer assim, ou seja, fechar um contrato, e esse contrato que significa um hedge para o cliente, para o usuário, em relação à volatilidade do mercado internacional de navegação, ou seja, nas situações que a gente chamou de operação especial de cabotagem, e aqui também outra situação onde as empresas poderão iniciar a operação sem lastro nenhum em embarcação própria, no contrato de longo prazo também, ou seja, e também lembro das possibilidades trazidas com o afretamento a casco nu, também livre de lastro, com a possibilidade de afretamento em substituição de embarcações que estiverem em construção, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, a nossa proposta traz várias possibilidades de afretamento que libertam o armador do que a gente chama hoje de lastro em embarcação própria. Ou seja, o armador vai poder entrar no mercado brasileiro de cabotagem sem antes fazer investimentos em frota, né? Isso por si só é interessante, essas são medidas que aumentam o potencial de concorrência no mercado, e certamente foi por essas medidas, por esse conjunto de medidas que o próprio CAD avaliou que o BR do Mar tem realmente esse potencial. Eles acreditam que vai trazer mais concorrência para o mercado de cabotagem, né? E só que com essas medidas todas que a gente entende que liberalizam o mercado, a gente expõe o mercado brasileiro de cabotagem de uma maneira maior ao mercado internacional de navegação. E assim a gente entendeu que seria fundamental a gente trazer alguma medida que incentivasse a formação de frota, né? Isso também muito em avaliação, comparando com a experiência australiana. Em 98, a Austrália liberou totalmente a sua cabotagem, com efeitos bastante deletérios para a prestação de serviço, em especial porque você percebe na Austrália uma praticamente eliminação da frota daquele país para a prestação de serviço de cabotagem, e hoje eles reverteram aquela política de liberalização e tentam atrair mais frota para o país. Então, observando não só o caso da Austrália, como vários outros casos internacionais, a gente realmente entendeu que seria interessante, seria necessário a gente ter alguma medida que incentivasse a formação de frota nacional, de frota própria das empresas. E aí foi uma das hipóteses também que foi colocada, a possibilidade de acesso a fretamento a tempo com base em embarcações próprias. Então, a gente fez uma construção de um conjunto de medidas que possibilitam novas hipóteses de afretamento, tanto a casco nu quanto a tempo,
várias dessas hipóteses sem lastro qualquer em embarcações próprias, abrindo, assim, o mercado da cabotagem brasileira, estimulando a concorrência nesse mercado, e uma hipótese que traz um incentivo maior à formação de frota, o que a gente imagina que não deve acontecer no curto prazo, e sim em médio e longo prazo, é um incentivo que a gente está mirando realmente uma política pública mais de médio e longo prazo. É lógico que o projeto de lei também traz vários outros elementos, e grande parte das discussões sobre o projeto de lei estão recaindo sobre esses outros elementos do projeto de lei. Por exemplo, uma discussão muito grande sobre o AFREM, sobre contas vinculadas, etc. A gente entende que essas outras medidas do projeto de lei são secundárias, o principal, realmente, o coração do projeto de lei são essas medidas de afretamento. Agora, e aqui eu queria só chamar a atenção também, esses afretamentos, principalmente os afretamentos a tempo que estão sendo colocados, a gente tem uma preocupação em relação a essa exposição ao mercado internacional. A gente entende que não é interessante que quem navegue na costa brasileira seja simplesmente um terceiro estrangeiro, que não tenha vínculo qualquer com o país, e por isso criamos, na verdade não criamos, a gente resgatou algo que já estava na 9432, nas suas disposições transitórias, a figura da subsidiária integral estrangeira, ou seja, é o afretamento a tempo que a empresa brasileira de navegação vai fazer dela mesma, da sua subsidiária integral, de maneira que a gente consegue manter o controle da navegação ainda em mãos de brasileiros e não simplesmente terceirizando a nossa navegação. Então, só para finalizar, retomando aquelas outras medidas que são secundárias no projeto de lei, elas mexem com novas hipóteses de uso da conta vinculada, do Fundo da Maré Mercante. A gente criou a figura da empresa brasileira de investimento na navegação, algo que tem sido bastante interessante. A gente achava que foi algo que a gente criou, na verdade, mirando o mercado de navegação interior, e a gente já começou a receber feedbacks de empresas estrangeiras falando, não, isso aí interessa sim, vamos tentar entrar como provedores, como fretadores de embarcações para o mercado nacional, né? Então, é um conjunto de ações que hoje, não tenho dúvida, tem sido muito discutido no Congresso. A minha vida virou só conversar sobre o BR do Mar, com deputados, com assessores, com senadores. O que eu tenho feito realmente é uma discussão bastante aprofundada sobre o projeto, recebendo críticas de forma bastante, a maioria de maneira bastante construtiva, algumas críticas que a gente entende não fazer muito sentido, por exemplo, críticas que temos recebido dos caminhoneiros, falando que a cabotagem, para os senhores verem, tem uma crítica que falava que a cabotagem, o BR do Mar, ia acabar com 40% do transporte de longa distância do rodoviário. Assim, realmente precisa ter o nosso ministro sempre diz isso, precisa ter um desconhecimento detalhado sobre a logística nacional para falar que vai ter um impacto de 40% no rodoviário, principalmente considerando as características da nossa logística, que ela é principalmente do interior para a costa, em termos de TKU, quando você avalia o transporte de minério, o transporte de grãos, ou mesmo quando a gente fala de produtos com maior valor agregado, a sua majoritária, o transporte majoritário é o transporte intrarregional. Então, assim, quando a gente começa a avaliar quais seriam as possibilidades de aumento da cabotagem, e a nossa meta é uma meta, a gente entende que é audaciosa, quase que dobrando a quantidade de contêineres, por exemplo, transportados na cabotagem, levando para 2 milhões de contêineres na cabotagem. Isso, em termos de tonelagem, isso não representa 1% do transporte brasileiro. Então, não faz o menor sentido ficar discutindo os impactos nos caminhoneiros. Isso realmente não faz o menor sentido. Na verdade, a gente deveria estar discutindo os impactos positivos para os caminhoneiros, haja visto realmente que os transportes de longa distância são aqueles transportes menos rentáveis para os caminhoneiros. E quando você faz a cabotagem ela é multimodal.
você precisa fazer a conexão nas duas pontas, né? Na ponta de origem e na ponta de destino, criando aqui um grande mercado para os caminhoneiros, que é o mercado da última milha, que é muito mais rentável, que permite aí caminhoneiro, inclusive, dormir em casa. A gente tem brincado que, muitas vezes, essas críticas devem partir de caminhoneiros que não querem voltar para dormir em casa, que eles querem realmente ficar na estrada por semanas. É lógico que tem outras críticas que eu acho que são muito mais produtivas, são preocupações, por exemplo, com o aspecto concorrencial. O doutor Salomão, que aqui nos acompanha, ele tem colocado várias críticas nesse sentido, mas na avaliação que a gente tem e do feedback que a gente recebeu do CAD, a gente fica muito confortável em dizer que, no seu conjunto, o BR do Mar ele vai representar não só o desenvolvimento maior da cabotagem, o incentivo que a gente tenha um aumento do transporte por cabotagem, com redução de custo, mas também acompanhado aí de um aumento da concorrência, assim como foi avaliado pelo CAD. Acho que esse é o nosso programa. Eu fico muito feliz de falar sobre o BR do Mar, agradeço a oportunidade novamente que nos foi dada, e fico aqui à disposição para responder, para discutir. Acho que essa é a beleza da democracia, a gente poder discutir os elementos que são colocados para aprovação do nosso Congresso. Agradeço novamente, Heitor, fico aqui à disposição. Nós que agradecemos, doutor Dino. Bem, então, conforme foi exposto brilhantemente pelo doutor Dino Batista, nós vemos aí os objetivos do programa, as diretrizes que o programa busca alcançar. É impactante o programa do setor de infraestrutura, necessário, nós temos índices ainda relativamente baixos no transporte aquaviário, chegando a 11%, o fluvial chega a 5% mais ou menos, né, devemos avançar também, mas não tenha dúvida que é necessário, fundamental para o incentivo à cabotagem, para desenvolvimento da infraestrutura e nossa competitividade competitividade e preço mesmo, para podermos alavancar o desenvolvimento e geração de emprego. Existe, está dentro do Congresso, há pouco inclusive, o relator apresentou o seu parecer, tiveram 112 emendas, algumas, como o doutor Dino disse, secundárias, mas tem alguns questionamentos que são grandes ainda, na parte daquele 2/3 da tripulação, do afretamento de casco nu, do incentivo a EBNs de algumas empresas que não precisam ter nenhuma embarcação para entrar. Ou seja, eu tenho certeza que esses temas, a praticagem, eu tenho certeza que esses temas serão questionados pelos nossos debatedores, e eu vou abrir os debates por ordem alfabética, chamando a presença do doutor Abraão Salomão, e no final, doutor Abraão, você poderá fazer uma análise aí com 5 minutos, fazer os questionamentos, a sua visão macro e perguntas, e no final o doutor Dino responderá logo, e no final nós faremos uma rodada de encerramento. Com a palavra, doutor Abraão. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando aqui com o Expolog. Saúdo a todos aqui, é um prazer, uma honra estar falando com todos. Dino, mais uma vez estamos aqui, hein? Eu queria dizer brevemente que o Ministério da Infraestrutura não podia ter um garoto propaganda melhor do que o Dino. Extremamente inteligente, simpático, ele tem o dom de transformar uma desgraça num presente, né? Ele é capaz de te levar para o inferno e você agradecer. Mas isso faz parte, é questão realmente de inteligência e simpatia. Não podia ter garoto propaganda melhor. Eu queria lembrar aqui primeiro o seguinte, já que ele falou muito sobre o CAD, Diego, não é verdade o que você falou. O CAD foi extremamente expresso em dizer que o BR do Mar é uma releitura da Resolução Normativa 1 da ANTAC, que foi afastada pelo TCU por ter sido considerada criminosa, né, restritiva de mercado, beneficiadora de meia dúzia de empresas. Claro, obviamente, né, quando a gente lê os objetivos e diretrizes do BR do Mar, se anima. Claro, quem não quer cabotagem, aliás, o ministro já soube aí que ele anda reclamando, dizendo que nós não gostamos, não queremos cabotagem. Meu Deus, eu vivo de cabotagem, eu fui sustentado, eu cresci com os proventos da cabotagem, eu não tenho operação nenhuma fora do Brasil, eu só posso querer a cabotagem. Agora, vamos colocar aqui alguns pontos com relação à perspectiva. Tem se dito que
tudo foi muito discutido, tudo foi muito analisado. Olha, eu li por 3 vezes a nota técnica do MINFRA e a conclusão que eu chego é que ela foi feita a toque de caixa, porque é repleta de erros de português, não tem, ao contrário do que o Dino diz, não tem uma linha sequer sobre a setorização da cabotagem, que eu concordo. A cabotagem ela é um conjunto de micromercados, cada carga tem a sua dinâmica, e o estudo não leva isso em consideração, não tem uma linha sobre isso. Aliás, a única coisa que o estudo tem é uma coletânea de transcrições, de estudos, inclusive alguns antigos, e todas são unânimes em dizer que no mundo se combate concentração de mercado. E aqui no Brasil está se caminhando para o caminho contrário. Não sei por quê, mas também não é possível saber por quê, porque não há estudo sobre isso. Ou se tiver estudo, não é divulgado. E pior ainda, quando a gente analisa as propostas para o BR do Mar, a gente vê que é uma solução ou uma proposta homogênea para essa questão heterogênea que o próprio Dino acabou de confirmar. A gente não pode acreditar que eventual solução para carga geral seja a mesma para container, pelas suas particularidades. Aliás, eu fico procurando a razão de solução, se a cabotagem, como ele mesmo disse, não tem problema. Ela cresce a 2 dígitos, foram bilhões de investimento nos últimos anos. Os navios no Brasil, eles não andam lotados. E o que a gente precisa lembrar com relação à cabotagem, na sua dinâmica, o BR do Mar não traz novidade nenhuma com relação a navios estrangeiros. Mais de 85% de toda a cabotagem é atendida por navio estrangeiro. Nos contêineres, tem muito navio de bandeira brasileira, sim, mas a grande maioria, basta ver na ANTAC o número de afretamentos autorizados, que as empresas, e aqui não é crítica, cada uma tem o seu setup, as 3 maiores empresas de cabotagem, que têm praticamente 100% do trade de container no Brasil, pertencem aos 3 maiores grupos mundiais, que controlam mais de 1.200 navios atualmente. Quem garante? Cadê? E considerando a regulação da ANTAC, inclusive, não existe barreira para que esses navios operem no Brasil, como de fato operam quando estão passando pela costa brasileira. A questão toda que se fechou os olhos, e quando se fala que o BR do Mar é para usuário, e a gente tem grande dúvida se isso é verdade, porque não se teve, e o MINFRA sabe disso, não se teve cuidado nenhum em analisar as margens dos armadores, não se está fazendo nada para que se diminua as margens, porque se precifica pelo navio brasileiro e se utiliza navio estrangeiro. E quem paga essa conta é o embarcador. Na carga, no granel, de maneira geral, isso fica mais evidente. Mais evidente, inclusive, já foi objeto de reportagens, a prática de evasão fiscal, que se coloca como abuso no preço de transferência de empresas do mesmo grupo, superfaturamento. Você paga um afretamento muito maior para você mesmo lá fora, você não tem controle de como é feito isso, e quem paga essa conta é o usuário. E, infelizmente, o Ministério da Infraestrutura não atacou isso. Isso não foi atacado, não foi considerado, isso não tem absolutamente em lugar nenhum. Então, nós estamos falando aqui, basicamente, de combate de margem. Né? Para não me alongar tanto, se fala que está baixando as barreiras de entrada. Isso é para inglês ver. Ninguém vai afretar um navio a casco nu sem que ele dê qualquer direito, como o afretamento por tempo dá, de bloqueio. Aliás, Dino, você lembra que você sempre negou que isso fosse acontecer. Inclusive, no dia que nós conversamos, quando você me mandou o PL, você não sabia quem tinha colocado isso no texto. Né? Quando se fala que quer acabar com a circularização, a grande verdade é o seguinte, está se acabando com a preferência do navio nacional. A Lei 9432 ela já permite isso. Quando se diz que situações que não precisem de waiver para cada viagem, a 9432 já permite isso. Quem não permite é a regulação da ANTAC, que sempre foi feita por encomenda, para restringir competição, para restringir concorrência. A 9432 diz, você pode afretar por viagem ou por tempo, uma vez que comprovada a inexistência do navio brasileiro. Você quer medida melhor para proteger os investimentos e a preferência ao navio nacional? Uma coisa limpa, clara, porque também, quando a gente fala precisa proteger investimentos, então vamos fazer por lastro. Cadê o estudo que mostra quem investiu, como investiu, se já tem o payback? Você foi diretor, você foi presidente
do Conselho Diretor do Fundo da Maré Mercante. Você sabe bem as condições em que se construiu no Brasil. A maior parte dos navios construídos aqui já estão todos pagos. Os outros, por uma questão se sabe quanto cada uma pagou na importação do navio, a facilidade que cada uma tem com os estaleiros, já que a matriz compra aos lotes e botar um aqui no Brasil não quer dizer nada. Então, para não me estender ainda mais, a mensagem aqui é o seguinte: nós não encontramos em lugar nenhum uma linha sequer de estudos que embase o que o Dino tem dito. Aliás, em toda a inteligência, isso não é crítica, é uma demonstração de admiração. O Dino é realmente uma metamorfose ambulante. Quando a gente começa a ver o primeiro discurso dele lá atrás, o PL é o mesmo, mas de acordo com as críticas que ele vem recebendo, ele vem adaptando o discurso e, nesse sentido, ele consegue quase que te levar para o inferno e você agradecendo, mas a gente precisa botar luz nisso. Então, veja, afretamento a casco nu com o Apex brasileiro, como é que você compete com afretamento por tempo baseado em lastro? Você está dizendo o seguinte: essas cargas, né, vão permanecer na mão de dois, e é isso que o Minfra quer. Como é que você vai trabalhar, como é que você vai competir, né, com diferenças de custo? Né? E para encerrar aqui, que eu acho que eu já me estendi, Dino, não vamos dizer que o CAD está aprovando. Né? Você está pegando o cabeçalho, quando geralmente o que todo mundo faz, a grande maioria, lê só o objetivo e as diretrizes do BR do Mar, que ali realmente se pretende ter concorrência, pretende ter a abertura de mercado, e quando a gente começa a ver na aplicação prática dos dispositivos, não é isso que acontece. Né? O CAD foi expresso em dizer que as medidas de afretamento propostas do BR no Mar são concentradoras de mercado e são a releitura da RN 01 da ANTAC, que foi afastada pelo TCU, com um comentário do ministro relator de que o jeito que se faz regulação na ANTAC é coisa de mafioso. Eu acho que não se precisa dizer muito mais sobre isso. Fora isso, enfim, a gente está sempre aqui pronto para contribuir com a nossa humilde opinião. Mais uma vez, um prazer participar. Muito obrigado pela oportunidade. Dino, você fica à vontade de responder logo agora, seria interessante. E até o complemento, incorporando aí as palavras do Abraão, se dá tempo no Congresso dessas emendas, a tramitação, tem Senado no meio, de se levar em consideração esses fatos relevantes colocados pelo Abraão. Bom, em relação à tramitação, eu acho que a inclusão de emendas agora na Câmara, eu acho que não há mais possibilidade, porque já foram as 5 sessões após o prazo limite. Então, colocação de novas emendas, e veja bem, a gente teve 112, né? Foi realmente vasto a quantidade de emendas, teve para todo gosto ali as emendas, então eu acho que não tem mais espaço para isso não, viu, Heitor? Para colocação de novas emendas. É lógico que ainda existe um caminho, uma possibilidade de conversa com o próprio relator. O relator ele pode alterar o seu relatório, né? Existem destaques que estão sendo feitos, existem ainda possibilidades regimentais e, lógico, que também, além disso, o trabalho no Senado, né? Acho que ainda tem muito a que ser discutido e muita coisa pode ser acolhida, sim, tá? Mas não por emenda nesse momento especificamente na Câmara. Acho que é interessante, antes de mais nada, eu queria saudar todos que aqui estão, saudar especificamente o Abraão. Obrigado pelos elogios, Abraão. E eu também retribuo. Você é muito interessante o debate sempre contigo, porque você também coloca de maneira muito clara os seus pontos, né? Acho que a gente só tem que tomar algumas precauções aqui, porque assim, quando eu falo do CAD, né, é interessante que o CAD ele fez 2 notas técnicas, né? A nota técnica do CAD, ambas as notas técnicas fazem tanto uma avaliação, que você chamou aqui o prefácio, né? Não lembro exatamente qual foi o termo que você utilizou, onde ele faz uma avaliação do global do programa, e essa avaliação global que ele fala que realmente o programa tem essa possibilidade de aumento da concorrência, só que nas 2 notas técnicas, o CAD fez a nota técnica, pois ele foi instado a fazer a nota técnica para responder pontos específicos sobre o projeto de lei.
Então, quando o CAD ele faz uma avaliação sobre a possibilidade aí de ser um instrumento concentrador, foi especificamente sobre o inciso 1º, do parágrafo 1º, do artigo 5º, do projeto de lei 4199, né? É um dos elementos que está dentro desse conjunto de elementos que eu falei para você. Então, assim, o CAD fez aquela nota técnica respondendo a um questionamento do deputado Pinato, né? E para aquele ponto específico questionado pelo Pinato, ele responde que aquele ponto específico pode trazer algum incentivo à concentração. Só que eu achei interessante realmente na resposta do CAD, que ele não foi perguntado sobre isso, mas ele fala, olha, mas no geral, o programa tem uma possibilidade de incentivo à concorrência. Ou seja, a gente tem, e aí eu concordo muito com a avaliação do CAD, a gente não pode ver o programa pensando um ou outro elemento do programa. A gente tem que ver o programa de maneira completa. Então, a gente tem que ser justo ali. O CAD avaliou o ponto específico, porque perguntaram para ele especificamente. Assim como perguntaram para o CAD se ele achava que devia ter regras que obrigassem ter brasileiros, né, marítimos brasileiros. O CAD opina que não, que ter marítimo brasileiro é ruim para efeitos concorrenciais. É lógico que a nossa preocupação ao colocar marítimos brasileiros não é uma preocupação concorrencial, né? A preocupação da política pública, ela não é apenas concorrencial, ela tem outros elementos, e como eu disse, a gente teve preocupação concorrencial, e o CAD avalia que o programa como um todo traz esse incentivo à maior concorrência, só que a gente teve preocupações outras. O emprego, o trabalho para brasileiros é uma outra preocupação, a trazer medidas que mitiguem a exposição ao exterior com formação de frota é uma outra preocupação. Isso tudo, então, compõe o programa como um todo, tá? Eu queria só lembrar o seguinte, os instrumentos que a gente colocou, eles foram gerais, mas a gente colocou também que haverá regulamentações, e as regulamentações serão específicas por segmento do mercado. Outro elemento que foi trazido aqui é em relação a preços de transferência, que é uma preocupação que a gente teve, foi fruto de reuniões que a gente teve com os fiscais da Receita Federal. Exatamente, a gente recebeu uma denúncia, né, por parte de vocês em relação a outras empresas, né, e a gente foi conversar com a Receita sobre essas denúncias, e, na verdade, a resposta que a gente recebeu é que sim, que é uma preocupação da Receita, que essa prática de preço de transferência acontece não só nesse mercado, pode acontecer não só nesse mercado, mas em diversos outros mercados da economia brasileira, e que faz parte exatamente da tarefa da Receita Federal atuar contra esse tipo de prática. Então, eles falaram, olha, isso nada mais é do que o nosso dia a dia, né? E só para finalizar, você falou dos navios construídos no Brasil para cabotagem, que já foram amortizados. Na verdade, para cabotagem estrito senso, e aqui eu excluo o segmento de petróleo, foram construídos 4 embarcações no Brasil nos últimos 10 anos. Tá? As 4 embarcações, elas foram todas, são relativamente recentes, provavelmente as de bauxita talvez já tenham sido bem amortizada, certamente as de container que a Login contratou ainda não foram, mas assim, quando a gente fala aí da construção naval no Brasil para cabotagem, realmente os resultados foram muito pequenos, né? Só 4 embarcações, então acho que não cabe muito a gente falar da amortização dessas embarcações especificamente. A palavra o doutor Adilson Berega, da Unilic Transportes. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aí compondo essa mesa de debate, em especial ao nosso palestrante aí, o Dr. Dino Antunes, e ao nosso mediador aí, o Heitor Studart. Para mim está sendo uma honra aqui poder estar trocando ideias aí com figuras ilustres aí do ramo logístico. O projeto de lei aí 4199, com certeza ele tem várias sugestões, medidas aí que sendo aprovadas na íntegra, muito contribuirão aí para o incremento de nossa logística marítima de cabotagem, é o que se espera. A minha pergunta, na realidade, eu acho que é uma pergunta sugestiva, né? Porque esse projeto de lei, pelo que eu entendi, ele está direcionado aos povos organizados.
No nosso caso aqui, por exemplo, nós temos dois portos, né? O Porto de Fortaleza, que é um porto organizado, e que, por exemplo, ele não tem operação de cabotagem. Os dois principais armadores estão no PC, que é o segundo porto, e que fica a 60 quilômetros aqui da capital. Então, eu penso assim, considerando que o objetivo do governo é maximizar a movimentação de carga em todas as regiões, favorecendo, assim, toda a cadeia logística, com custos reduzidos, e ainda entre as benéficas, aí existe uma proposta de viabilizar terminais vizinhos ao porto, que isso eu acho interessante, transformando em recinto alfandegado. Aí a minha pergunta, ou voltar para uma sugestão, seria se o projeto pudesse envolver os dois tipos de portos, tanto a TUP, os portos privados, como os portos organizados, ele não teria uma repercussão melhor, ou seja, com maiores opções de crescimento? Pois não, doutor Dino. Vamos lá, Heitor. Bom, obrigado, Adilson. Obrigado pela questão. Na verdade, esse direcionamento que você cita, acho que principalmente está descrito ali no artigo 16º, né, do projeto de lei, que fala aí sobre as possibilidades de uso de contratos temporários, né, nos portos. E isso tem a ver realmente muito com o porto organizado, com os arrendatários, né? Inclusive, bem provavelmente, isso já apareceu no relatório do deputado Gurgel. Esse artigo 16º, ele deve, inclusive, desaparecer. E ele deve desaparecer porque aconteceu a conversão da medida provisória 945, né? E na conversão da 945, hoje lei 14.047, se eu não me engano, né? Já foi previsto ali essa possibilidade de contratos temporários, uma flexibilização no arrendamento de áreas de maneira temporária, né? Então, a gente conversou com o relator, ele também entendeu isso, que, na verdade, não existe mais objeto, não existe mais necessidade daquela sinalização no BR do mar, que era um tratamento específico para cabotagem, sendo que hoje é um tratamento trazido pela 14.047, que é geral. Qualquer navegação pode ter esse acesso a terminais, a áreas de uso temporário, tá? Então, some do BR do mar essa diferenciação, que realmente esse direcionamento que pode ser dito pelos portos organizados, tá? A gente, nesse sentido também, Adilson, a gente começou a conversar com alguns TUPs, né, que tem realmente ligado aí as antenas na tentativa de atrair mais cabotagem, né? Ou seja, se vamos incentivar a cabotagem, se vamos ter aumento da cabotagem, vamos também agir para puxar essa nova carga para os nossos terminais, né? Mesmo tipo de movimento já começamos a perceber em portos organizados. Paranaguá foi um exemplo, e aqui já mando um abraço para o meu amigo Luiz Fernando, lá de Paranaguá, né, onde eles já estão atuando no sentido de dar tarifas, de ter tarifas diferenciadas para cabotagem, né? Eles já estão pensando nisso. Então, assim, o projeto, ele tinha realmente esse elemento que diferenciava os organizados dos TUPs, né, mas que já deve desaparecer, e a gente vê com bons olhos tanto uns quanto outros, viu, Adilson? O que for possível para dar um incentivo também pela parte portuária, o que for da nossa possibilidade, a gente também fará. Quer dizer que a possibilidade, então, da gente pensar num terminal na proximidade de um porto que não é organizado, no caso do PCM aí, a gente pode sonhar, então, aí com a possibilidade de ter esse recinto alfandegado, nem que seja de uma forma provisória, que eu acho que é o que fala lá a emenda, né? Essa questão de ter o recinto alfandegado, ele é um pouco complicado. Na verdade, o decreto, existe um decreto, que eu esqueci o número, desculpa, a idade vai cobrando isso, né? Mas o decreto, mas eu lembro o artigo do decreto, que é o artigo 670 do decreto, que fala que as cargas de cabotagem, elas não podem estar em recintos alfandegados, a não ser que a Receita dê uma autorização específica, né, para que a carga se encontre nesse recinto alfandegado.
Então, a nossa preocupação no BR do Mar não é em relação ao recinto alfandegado, na verdade, a existência do recinto, ele até atrapalha a movimentação de cargas de cabotagem, né? A gente verificou que existe uma emenda, agora eu esqueci o número da emenda, mas que propõe exatamente a acabar com esse artigo 670 do decreto, ou seja, permitiria que a carga de cabotagem acessasse recintos alfandegados, e isso seria muito interessante na leitura do Ministério da Infraestrutura, porque quando a gente fala do convívio de cargas, você está falando de aumento de escala, de redução de custos, isso, no nosso entendimento, todos ganhariam. Hoje já existem instrumentos de tecnologia de informação que dariam muita facilidade para uma segregação virtual das cargas de cabotagem daquelas de longo curso. Então, a gente acha que hoje seria desnecessário essa segregação física, tá? Mas, sim, a possibilidade de novos terminais nas proximidades, acho que existiria, mas terminais tanto para cabotagem quanto para não cabotagem. Isso hoje já é muito permitido por essas mudanças que foram feitas através da 14047. Ok. Muito obrigado aí pelo esclarecimento aí. Feito com a palavra o doutor Carlos Alberto, da TECER. Boa tarde a todos, ou boa noite. A Expolog, nesses 15 anos, está muito satisfeito de receber aí o Dino, né, e está discutindo o BR do Mar no momento que está indo para o Congresso, né, e a gente escolheu esse formato de dar mais tempo, Dino, para você colocar outros temas. A gente vem acompanhando aí vários lives ou que você já promoveu, que você fez, até com a participação do Abraão. E como a Expolog é um evento multimodal que explora todos os modais, eu gostaria que você colocasse a questão da visão do BR do Mar, da regulamentação, da segmentação da cabotagem. A cabotagem de contêiner é um sucesso, ninguém tem o que falar da cabotagem de contêiner, mas a cabotagem hoje, hoje milita há 20 anos nesse mercado, a carga de projeto, cargas especiais, cargas gerais, os produtos siderúrgicos, né? Então, eles têm uma necessidade de ter uma agilidade e de compor o seu fluxo de carga. Eu acho que quando você falou, não, a cabotagem é um serviço de ônibus, não é pejorativo, porque todo cliente, né, fazendo a vida do cliente, ele quer ter uma noção de receber sua carga e seu planejamento, né? Então, a gente fica muito na expectativa do BR do Mar para regulamentar e para ver essa movimentação de produtos siderúrgicos que vem muito do sul do país, do Nordeste, os produtos que podem descer, né, cargas eólicas que hoje estão na rodovia, que poderiam estar no mar, né, tem muita movimentação que pode ser feita de big bag, muita questão de celulose, né, bobinas de papel, bobinas, fio máquina, muita carga geral que, se a gente tivesse uma regulamentação muito bem feita para explorar esse mercado da carga geral, da carga de projeto e as cargas especiais, você vê a Aliança Navegação teve uma iniciativa há 4, 5 anos atrás, até o Gustavo Costa, que está aqui como debatedor, pode até falar, e não conseguiu ir para frente, mesmo sendo um armador que tem uma grande participação de mercado na questão dos contêineres. Então, a gente, com um evento aqui, fazendo 15 anos, multimodal, trabalhar a integração dos modais, a gente gostaria de entender a sua ideia de regulamentação nesses outros mercados, o roll-on-roll-off, as cargas gerais, as cargas especiais, as cargas eólicas, os transformadores, para estar na cabotagem, né? Existe uma reclamação muito grande dos agentes de carga que esse tipo de carga está fora de uma cabotagem de carga geral, né? E por essa questão de não ter uma regularidade, não ter um negócio feito.
se a empresa brasileira de navegação vai poder ser uma grande trade que vai juntar as cargas de sentido norte e sul, vai fazer essa consolidação de carga. O que a gente faz para ter realmente mais serviços e mais regularidade nas cargas de cabotagem, cargas gerais, cargas que não são containerizadas. O container, nesses últimos 15 anos, foi um sucesso, mas na carga geral tem alguns, como você bem fala, em outros, combustível, a bauxita, um contrato específico no Espírito Santo com a ArcelorMittal, uma cabotagem que ela faz ali no Espírito Santo, mas outras cargas não existe uma consolidação como a empresa brasileira de navegação conseguir colocar isso na cabotagem, como ocorre na Coreia, né? Isso é muito forte, né? Então, a gente gostaria de ouvir você, ter essa oportunidade, de você falar qual é a sua impressão sobre essa questão da cabotagem segmentada em cargas gerais, cargas especiais, eólica, cargas gerais e o roll-on-roll-off, tanto de carros como de equipamentos, né? Hoje são produzidos no sul do país, levados para o Nordeste, na cegonha. Poderiam estar falando de roll-on-roll-off, né? Então, existem vários portos do país hoje capacitados, mas que acaba não acontecendo essa questão. Então, gostaria de dar essa oportunidade de você falar sobre isso aí, um evento multimodal como a Expolog 2020. Carlos Alberto, na verdade, espetacular essa sua questão, tá? Espetacular, e realmente ela tem exatamente o foco das discussões que a gente fez, e eu queria concordar com o Abraão Salomão. Acho que a nossa nota técnica ali, ela ficou muito pobre dessa discussão. Eu concordo com o Salomão, e se teve erros de português, eu assumo os erros e excluo aí os erros da minha equipe, tá? Carlos Alberto, a preocupação nossa, isso inclusive queria até chamar atenção para o próprio container, tá? Porque existe hoje o que você tem, a cabotagem de container, que é um segmento onde existem 3 empresas. Se a gente conseguir atrair mais uma empresa, vai ser assim espetacular se isso acontecer, tá? O mercado de transporte de containers no mundo inteiro, ele realmente é concentrado, né? Você precisa de escala para dar sustentabilidade para linhas, né? E aí você mesmo lembrou, né? É uma linha de ônibus. O cara, você não vai fazer uma linha de ônibus com um ônibus, como você não faz com uma embarcação de container. Você precisa de 4, 5, você precisa de uma pequena frota para dar aquela regularidade, 1, 2, quantas escalas por semana que eu vou ter no meu porto, e assim por diante, né? Mas esse é o que a gente chama de grande container, tá? Existe também uma discussão que vai nesse sentido que você colocou e que, portanto, precisa de uma regulamentação segmentada para o pequeno container, né? É a possibilidade que a gente já tem começado a conversar aqui no mercado, empresas conversando com a gente, que é uma possibilidade que vai aparecer também com o BR do Mar, de você ter embarcações bem menores fazendo um papel de distribuição muito mais próximo do usuário e muitas vezes mais casado com a necessidade e do timing dos usuários, né? É lógico que a gente teve o início de uma operação de container no Rio de Janeiro, mas eu diria até que ela é muito específica para o ramo de petróleo, aquela situação muito específica, mas a gente entende que existe sim a possibilidade de uma ampliação também no container, com embarcações com menos de 1.000 teus, né, capacidade de menos de 1.000 teus, e que vão trazer aí uma capilaridade, uma flexibilidade muito maior para a cabotagem, tá? Os instrumentos que a gente pensou para o BR do Mar, eles estão muito casados com essa segmentação do mercado, tá? É lógico que a gente achou que não faria muito sentido a gente falar assim, olha, o contrato de longo prazo é para bauxita e petróleo, né? Talvez para o sal. Sal, eu acho que não sei se daria conta disso. A operação especial de cabotagem é para esse pequeno container, então não faria sentido a gente ter colocado na lei algo que deixasse isso específico.
Então, a gente deixou aberto, pensamos, sim, cada instrumento para cada segmento, só que a gente deixou aberto. Cada player, o mercado é que vai acolher de maneira mais adequada cada uma daqueles incisos que foram colocados no artigo 5º do BR do Mar, tá? Agora, claramente, a operação especial de cabotagem, a regulamentação do que é uma operação especial de cabotagem, ela vai ter que considerar essa segmentação que você está falando, tá? Porque exatamente a gente vai possibilitar que as empresas façam o teste de mercado e se estabeleçam sem antes ter que fazer investimento em frota. Aqui você citou o caso da Aliança Navegação, que apesar de tudo faz parte de um grande conglomerado e não deu conta daquela embarcação que tinha sido colocada para transportar pá eólica. Por quê? Porque você tinha uma concorrência que às vezes não era igualitária, e aqui o próprio Abraão colocou esse exemplo, né? E você não conseguia, ela acabou esqueceu aquele serviço de aquela embarcação que era de transporte de cargas de projeto, né? Então, a gente tem que criar os segmentos, para cada segmento de mercado, a gente tem que criar um instrumento adequado. E para esses segmentos onde hoje não existe uma configuração, uma consolidação da prestação de serviço, a gente está trazendo a operação especial de cabotagem. Então, o que vai ser? Por exemplo, você falou o ro-ro, né? Hoje, a gente não tem nenhuma embarcação de ro-ro com bandeira nacional. Nenhuma, né? Com o BR do Mar, alguém vai poder chegar aqui no Brasil e falar, olha, eu quero fazer um serviço de ro-ro, né? E aí eu não vou precisar fazer o investimento antes para entrar no mercado de ro-ro e inclusive hoje, se alguém quiser entrar no mercado de ro-ro de uma maneira mais regular, né? O que é necessário? É fazer o investimento, operar a embarcação que tem um custo operacional mais alto, né, que é a embarcação de bandeira brasileira. Então, as empresas, elas decidem o seguinte, não vou fazer isso não, eu vou continuar com essa irregularidade não no sentido de ser contra algum normativo, mas irregularidade em termos de frequência, né? E eu continuo fazendo aí a circularização sempre quando necessário. As operações especiais de cabotagem, e aqui vai ser realmente um grande desafio nosso, vai ser a regulamentação do que é essa operação especial de cabotagem, né? A regulamentação do que é a carga inexistente, né? Carga, mercado ou rota inexistente. E no nosso entendimento, essa regulamentação, a gente vai ter que levar, antes de levar o decreto, né? De ser publicado um decreto, a gente vai ter que levar a mercado para que todos possam opinar, para que a gente possa exatamente atuar em cada segmento da maneira adequada, que a gente possa permitir que as empresas entrem no mercado, se estabeleçam no mercado, em cada um desses segmentos que você citou, e a partir dali decidam, ou não, lógico que isso o tempo que vai dizer, partir para uma nova estrutura de custos, partir para casco nu, partir para outras coisas. Então, essa foi a nossa preocupação, exatamente a nossa preocupação, Carlos Alberto, criar instrumentos que pudessem depois atuar especificamente e essa especificação virá através da regulamentação que é por decreto, né? E para essa regulamentação, a gente pretende ter, novamente, uma conversa muito grande com os setores. Aí eu não sei qual que vai ser cabível, se audiência pública, consulta pública, né? Hoje, o mundo virtual nos traz essa facilidade, né, da consulta pública, de uma proximidade muito maior com todos os envolvidos. Mas é perfeita esse seu comentário e é uma das nossas grandes preocupações. Perfeito, Carlos Alberto. Podemos passar para frente? Então, agora o doutor Luiz Fernando Rerzano, representante da ABAC. É um prazer para a ABAC estar aqui na Expolog e ter o Dino aqui como grande palestrante.
A Expolog, como já dito, é um fórum de multimodal, e aí multimodalidade na navegação do container. Entretanto, cabotagem não é somente container. Existe cabotagem das outras cargas todas. O que falta, às vezes, é a demanda. Casar a curva da demanda com a oferta. Oferta pelas empresas de navegação, pequenas, médias ou grandes empresas. Mas existe espaço para todos, como já foi dito aí, cabotagem de toretes de madeira, bobinas de aço, tudo isso tem. São operações que realizam. Com relação à exposição que o doutor Dino fez, e o projeto de lei, e mais o substitutivo, tá certo? Nós da ABAC temos 3 críticas sérias ao projeto, ao que está sendo tratado. O primeiro deles, e o doutor Dino já sabe disso daí, mas eu vou insistir, doutor Dino. O primeiro deles, o programa BR do Mar, que foi vendido para a sociedade, para os usuários, e que ele traria um diferencial de custos, o menor custo, com o uso da bandeira, o navio da bandeira estrangeira. Vendeu-se isso daí, mas se esqueceu de falar que ia botar um custo brasileiro nele. 2/3 de marítimos brasileiros, não temos nada contra os marítimos brasileiros, são muito bem-vindos, mas ao custo que ele tem, inviabiliza o projeto de lei, inviabiliza o substitutivo. Será um fracasso para o governo, será um fracasso para o relator que apresenta esse projeto, esse substitutivo. O programa precisa ser ajustado. A questão trabalhista precisa ser atacada, seriamente, para que haja redução de custos. O segundo ponto que o doutor Dino falou, e aí eu vejo como assim o governo vai para um lado, vai para o outro. Se ele zerou o imposto de importação para que tivéssemos maior número de empresas de navegação, e aí agora ele abre no projeto de lei, no substitutivo, abre para que tenha empresa brasileira de navegação sem navio. Então, nós queremos ter empresas brasileiras de navegação ou queremos ter brokers? Empresas que operam sem navio. Esta é uma questão crucial. E a terceira, que o doutor Dino, eu acho que o pessoal do Nordeste não vai gostar de ouvir, não gostou, não, porque a questão do AFRMM não é secundário, não. A partir de 8 de janeiro de 2022, as cargas com origem ou destino nas regiões Norte e Nordeste pagarão adicional de frete. Portanto, não é secundário. Então, doutor Dino, o senhor me desculpe, mas eu estou repetindo os pontos que o senhor sabe que esses são os pontos cruciais. Como é que nós vamos fazer um programa, um projeto de lei que se diz incentivo à cabotagem, incentivo que existe hoje aos usuários da cabotagem não é preservado. Então, eu vejo, doutor Heitor, doutor Dino, esses são os pontos que a ABAC vem insistentemente falando com o governo e com o Congresso. E nos preocupa muito, porque desde, como o doutor Dino falou, em fevereiro do ano passado foi a primeira reunião, e desde fevereiro do ano passado estão congelados os investimentos, seja para a pequena empresa, seja para a média empresa, seja para a grande empresa. Isto é preocupante. Nós não podemos deixar a cabotagem cair numa descendente desse crescimento que tinha. Então, falamos com muito orgulho que crescemos 10%, que é pujante a cabotagem, mas se não adotarmos medidas urgentes para o andamento do projeto, para que seja concluído, seja regulamentado, será muito perigoso para o setor como um todo. Esses são os meus... Acrescentando, Dino, foi muito boa a intervenção do Luiz Fernando, da ABAC. Esses pontos são, na verdade, comuns ao setor produtivo.
A própria CNI está encampando completamente o que foi colocado pelo Luiz Fernando, e gostaríamos de saber, já que são pleitos já há algum tempo, que a ABAC vem batendo e o setor produtivo, se internamente no MINFRA ou no governo federal já há um posicionamento de levar em conta o que foi citado. Perfeito. Bom, obrigado, Rezano. Sei que realmente esses 3 pontos são os pontos sempre citados aí pela ABAC. Eu queria focar em 2 deles, tá? O primeiro deles, a questão do AFREM, né? Aqui, desculpa se pareceu que eu minimizei a importância, tá? Mas realmente é fundamental. Só lembrando que a não incidência do AFREM para cargas com origem ou destino no Norte e Nordeste, né? Ele é fundamental e viabilizou, não só na cabotagem, como mesmo na navegação interior, toda a nossa frota da navegação interior, o casco duplo, né? Para transporte de combustíveis na Amazônia, grande parte dos nossos comboios de transporte de granel agrícola, tudo isso foi viabilizado por esse instrumento que é a não incidência do AFREM no Norte e Nordeste, né? Acho que talvez seja esse o motivo desse tema ter merecido, se não me engano, 7 emendas solicitando a prorrogação até por mais 5 anos, né? E aqui, lembrando que isso respeitaria aí uma questão legal, né? Que esse tipo de incentivo só se pode dar por mais 5 anos, né? Nós, do Ministério da Infraestrutura, nós entendemos que essa prorrogação é fundamental, né? Navegação no mundo inteiro precisa de incentivos e recebe incentivos. Mesmo porque a navegação, ela traz o que a gente chama de externalidades, né? O benefício para a sociedade, quando um privado resolve adotar a cabotagem, é um benefício maior do que o simples benefício para o privado, né? E, portanto, fica justificado os incentivos para a atividade, né? Então, a gente acha que é fundamental essa prorrogação. A gente tem conversado, e aqui, doutor Heitor, fundamental esse apoio que a CNI venha a dar para isso. A gente já teve o apoio da CNA, a gente tem o apoio da FPA para essa questão da prorrogação. A gente tem apoio de vários segmentos para a prorrogação da não incidência, tá? Eu acho que a gente sabe dos movimentos que a bancada nordestina tem feito para a prorrogação. Todos devemos fazer realmente um trabalho conjunto para sensibilizar os deputados, senadores, sobre a necessidade dessa prorrogação, tá? E o segundo ponto que merece realmente uma preocupação muito grande é em relação à tripulação, tá? O Rezano bem colocou, essa é uma preocupação também nossa. O programa, o BR do Mar, ele só vai ter alguma efetividade, porque o que é o BR do Mar? O BR do Mar, nessas hipóteses de afretamento a tempo, a gente oferece para o privado, para que ele deixe de ter esse comportamento mais errático via circularização, né, menos regular via circularização, a gente oferece para ele o acesso a embarcações com custo operacional mais baixo. Em troca, a gente quer que ele traga mais regularidade com essas embarcações, né? Então, a empresa de navegação, ela só vai sair da circularização e adotar o BR do Mar, se habilitar no BR do Mar, se ela entender que efetivamente tem uma redução de custo operacional que justifique isso, né? E a grande preocupação passa a ser exatamente se, com 2/3 de marítimos, esse incentivo vai existir, né? Por quê? Porque existe uma dúvida muito grande sobre... A gente colocou lá aquela questão do vínculo do marítimo com a bandeira de origem. Existe uma dúvida sobre a robustez jurídica em relação a esse vínculo, a gente sabe dessa dúvida,
E além dessa dúvida, existe algo que aí não é nenhuma dúvida, é certeza, que o marítimo brasileiro ele tem uma escala de trabalho, né, que foi 1 para 1, foi duramente conquistado, acho que realmente é importante para o marítimo brasileiro, ele traz uma situação, acho que, no meu entender, mais adequada para o trabalhador marítimo, em termos de segurança, em termos de tudo mais, só que é um elemento de custo que está aí e que, por mais que a gente pudesse falar de um trabalhador brasileiro sob regras da CLT panamenha, se é que existe uma CLT no Panamá, né, a gente não estaria trabalhando em relação ao custo adicional que é proveniente da escala, do 1 para 1, né? Então, é uma preocupação, sim, nossa. É uma preocupação, inclusive, em relação à geração de empregos para brasileiros. Já foi dito aqui que uma parcela significativa, e principalmente no granel, né, da operação hoje brasileira é feita com embarcações afretadas a tempo, ou viagem, e nessas embarcações é muito limitado a aplicação limitada à aplicação da RN 06 do CENIG, né, do Conselho Nacional de Imigração, de maneira que a gente tem nessas embarcações muito poucos, quase nenhum brasileiros trabalhando, tá? E se a gente consegue que as empresas adotem o PR do mar, a gente imediatamente passa a ter aquele percentual de brasileiros efetivamente navegando na nossa costa. Então, se a gente tiver, e aqui eu estou soltando números, ao invés de 2/3, se a gente tiver 1/5, 1/3, qualquer número que seja de brasileiros, já é uma criação de empregos para brasileiros na cabotagem. Então, se a gente não conseguir dar efetividade em custo, as empresas vão continuar buscando a circularização, que isso a gente não vai ter como evitar, e nessa circularização, as embarcações afretadas através da circularização, a gente não tem brasileiro trabalhando. Então, a manutenção do status quo é ruim também para brasileiros, para os marítimos brasileiros. E se essa situação do percentual de brasileiros acabar com a efetividade do programa, acho que vai ser ruim para todos. É aquela história é melhor um pássaro na mão do que 2 voando, né? Então, eu queria aproveitar isso que o Fernando, o Rezano, colocou, para trazer essa discussão, que eu acho que deve ser feita não só dentro do governo, os parlamentares eles estão discutindo muito isso, mas também, inclusive, entre os marítimos. Se faz sentido você ter realmente manter e batalhar pelos 2/3, sendo que isso pode minar todo o acesso dos marítimos a um novo mercado ao qual hoje ele não atende. Perfeito. Já devido ao tempo, vamos passar a palavra ao doutor Cornelis Hurst, do CIP. Boa tarde. É muito interessante. Primeiro, obrigado também para poder participar neste Expolog. Para mim é muito boa oportunidade para ouvir também todos esses problemas e as histórias que trazem essas novas políticas do governo. Eu sou, como estrangeiro, eu quero talvez observar que eu acredito mesmo nesta política desta cabotagem, porque vai abrir o acesso aos mercados. E nós, como Porto, estamos muito interessados para abrir e melhorar o acesso dos mercados. Quando eu estou ver também a comparar esta política com o que está a acontecer na Europa, eles já têm os mesmos problemas mesmo. Eles também querem implementar as BRs de Europa, as BRs do mar mesmo. O que é que eu só quero fazer um pequenino resumo neste caso, porque primeiro
a economia do Brasil vai crescer, com certeza, e nós vamos ter problemas com a capacidade do sistema de transporte. Só é necessário para ver outras maneiras mais eficientes que com esta cabotagem 61. Além disso, vai trazer eficiência, mas não só eficiência para a cadeia logística, tudo eu acho, porque o cliente deve escolher, ele deve dizer, ou eu vou usar caminhão rodoviário, ou eu vou usar um navio, porque tem cargas que devem ir rapidamente, outras cargas não, só dá lá um mercado aberto. Uma porto é uma aceno na cadeia logística. Quando eu estou a ver as outras políticas do governo do Brasil, eu estou a ver também políticas da corredores no interior, porque os mercados no Brasil também estão no interior, eles estão recuperando renovação das estradas em muitos estados, mas também os ferroviários, que para um porto é muito importante, porque nós queremos receber ou mandar a cargas que já estão chegando do interior, não só no área mais pequeno assim. Eu não estou a ouvir aqui, só um pouco, o senhor Batista falou um bocadinho, o parte ambiental e social. Para as empresas estrangeiras de fora, eu acho que também dentro do Brasil é importante também o melhoramento ambiental. A produção de CO2 por tonelada transportado também é muito importante e vai ser melhorando quando vai usar os navios de cabotagem. Isso tem uma coisa também bem importante. No lado social, eu acho vai ter a maior diversidade de empregos, porque vai ter mais empregos no porto, vai ter mais empregos nos ferroviários, vai mais empregos nos outras companhias que já estão a facilitar todas essas empresas. E também esses empregos vão ser mais local, não uma caminhonista que vai andar 500 quilômetros a mais e voltar, mas também vai ter mais na região os empregos, que para mim esses são muito importantes. A pergunta a minha para o senhor Batista é como esta política da cabotagem já está vinculado com o BR do Rio e também as infraestruturas de ferroviário e estradas. Já tem um pensamento em geral disso também, porque sem a vinculação não vai funcionar, ou vai ser muito difícil para funcionando essas coisas. Outra coisa, eu também estou a ver, o Brasil tem muitos portos, pequenos, maiores, só a infraestrutura está lá, só pode ser um sucesso, mas o campo de jogo nivelado não existe, porque tem portos federais, tem portos privados, tem diferentes regulamentos, e nós estamos a ver que é muito difícil para fazer uma boa competição como os outros portos, especialmente federal, porque esses regulamentos são diferentes, por exemplo, do meio ambiente também. Sei também já está a mudança da privatização desses portos também, mas tudo em geralmente já está bem no caminho, mas vamos chegar a lá mais rápido ou não? Qual é a sua vista nesta visão global aqui no Brasil?
Senhor Baptista. Bom, obrigado, senhor Rust, pela visão aí de um estrangeiro. Acho que é fundamental esse ponto que foi colocado sobre os impactos sociais e ambientais, né? É interessante, nas discussões que a gente tem aqui no Brasil, a gente tenta justificar o pequeno, na minha opinião, pequeno incentivo que existe ainda para o transporte aquaviário, né? A gente fica batalhando para justificar, e quando a gente vê realmente na Europa, o programa de incentivos é de outra monta, né? Você tem realmente as políticas de transporte, todos o Green Book do transporte europeu, trazendo isso de maneira muito clara, né? Que o custo ele tem que considerar as externalidades, né? E, portanto, justifica-se os incentivos, né? O transporte aquaviário é isso mesmo, ele vai trazer não só maiores empregos diretos, como o senhor citou, como indiretos, né? A partir do momento que o transporte aquaviário, que tem muito mais, que traz muito mais vantagens, que ele passar a reduzir o custo Brasil, você vai ter o desenvolvimento econômico de uma forma ampla, né? Gerando emprego para todos, inclusive caminhoneiros, né? Que a gente citou ali atrás, né? Agora, para que isso aconteça, eu concordo com o senhor. A gente tem uma preocupação sobre a ligação, não só da cabotagem e também da navegação interior com os demais modos de transporte, né? Formando assim uma malha de transporte, né? A cabotagem, ela acaba tendo um pouco menos de relação com isso do que tem na navegação interior. Então, não faz sentido a gente pensar a navegação interior sem, por exemplo, trabalhar adequadamente a BR-163 para fazer o acesso aos portos em Miritituba, né? A própria Ferrogrão também para fazer o acesso a Miritituba, a 364 para fazer o acesso a Porto Velho, ao corredor do Madeira, né? O corredor... Transnordestina para o PECEM. Desculpa? Transnordestina para o PECEM. A Transnordestina para o PECEM. Trabalhei muito no projeto da Transnordestina, só queria lembrar um pouco. Eu, na verdade, eu sou mais rodoviarista do que aquaviarista, né? Eu venho realmente de todo um trabalho em rodovias e ferrovias. Então, eu também sou multimodal. E eu gosto muito desses projetos todos que estão sendo finalizados agora, a renovação da Malha da Ruma. A renovação da Malha da Ruma é fundamental como desenvolvimento da logística do Brasil inteiro, e não só de São Paulo, né? É um projeto que a gente trabalhou desde 2015, a gente trabalha no projeto da renovação da Malha Paulista, né? Então, a gente tem não só uma preocupação de planejamento de curto prazo, ou seja, de identificação de quais são os gargalos específicos na ligação entre os modos de transporte, ferroviário, rodoviário, hidroviário, cabotagem, como também uma preocupação de longo prazo, em termos de planejamento de longo prazo, que está sendo feito agora com o Plano Nacional de Logística, né? Agora, eu não sei se eles vão conseguir finalizar, se a EPL, junto com a Secretaria de Fomento e Planejamento, se eles vão conseguir finalizar o Plano Nacional de Logística agora no final do ano, ou se vai ficar para o começo do ano que vem, mas está muito próximo a publicação desse estudo, que vai ser fundamental para orientar o que a gente já começou a trabalhar dentro do Ministério da Infraestrutura, que são os planos setoriais. Então, o Plano Nacional de Logística, com uma visão estratégica, identificando os grandes fluxos dentro do Brasil, e a partir dessa visão estratégica, os planejamentos setoriais em cada modo de transporte, né? A gente, no nosso caso, já começou, pessoal do setor aéreo está mais à frente, o rodoviário já tem um pouco mais também de avanço no planejamento tático, né? A gente que está mais atrasado, nós do aquaviário que estamos mais atrasados, mas é uma preocupação nossa que está no nosso radar.
tá? Agora, para você ter realmente essa questão do campo de jogo nivelado, né? Esse é um termo muito utilizado no exterior, né? A gente precisa fazer algumas alterações na política portuária, né? Isso não é muito a minha praia, né? Apesar de eu ser do time da Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários, né? Os demais diretores, eles estão muito mais adiantados nessa discussão do que eu, muito mais à frente dessa discussão. Então, temos o Departamento de Modernização e Gestão Portuária, que tem trazido muita discussão sobre como não só trazer mais eficiência para os portos organizados, como também trazer na medida do possível, lógico, uma equiparação entre os tipos de terminais, né, de portos, né? A gente sabe aí das dificuldades, às vezes a gente tem tanto de um lado quanto do outro, às vezes a gente tem o pessoal de porto organizado falando assim, não, mas esse pessoal de TUP não precisa de ógimo, e então eles têm muito mais vantagem que a gente, eles que têm uma vantagem concorrencial. E a gente tem o pessoal de TUP também falando, não, calma lá, não é bem assim, que vocês têm muito mais facilidades em termos de investimentos, em termos de localização, em termos de acesso aos seus portos do que nós dos terminais de uso privativo. Então, é realmente algo que precisa ser mais bem equacionado, né? Eu sei que é uma preocupação da Secretaria de Portos e Transportes Aquaviários, mas essa realmente também não é uma batalha simples, não. Exige discussão de alguns pontos que são críticos, né? Um desses, acesso aos terminais, né? Acesso ferroviário, acesso rodoviário, como viabilizar a chegada, por exemplo, de ferrovias em terminais que são privados, se existe justificativa para fazer investimentos públicos nesse tipo de acesso. Então, é uma preocupação nossa também, senhor Rust, mas também não é de simples solução. Obrigado. E como dizem, Roma não foi construído num dia. Se você está na cabeça de vocês, com certeza vai dar certo. Eu estou muito positivo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao doutor Gustavo Costa, com aquele poder de síntese que ele é craque. Acho que está no mudo. Obrigado. Ficar no final da lista sempre é complicado, né? Mas vamos lá. É um prazer estar de novo na Expolog. Eu anotei tanta coisa aqui, mas já está no final do tempo. Mas parabéns, Dino, pela palestra. Eu estava checando essa semana, né? Dia 17, aí o deputado Gurgel fechou o parecer dele, né? Ele tinha reportado de 99 emendas que ele analisou, ele está aceitando algumas, 16 emendas. E não mudou muito aquilo que foi apresentado pelo governo, não, tá? Então, as críticas estão vindo desde o Salomão, passando pelo rezando, né? Ainda estarão lá para ser provavelmente discutida no Senado, né? Mas queria te fazer alguns inputs de questionamento, né? Primeiro, aqui eu concordo contigo que precisa ter um desconhecimento detalhado para fazer algumas críticas à cabotagem, né? Do ponto de vista não só do ter passado por algumas empresas do setor, mas também agora do lado acadêmico, é interessante notar sempre que vem a crítica de que existe concentração no mercado. Vai existir sempre concentração no mercado quando a indústria deste mercado for uma indústria de capital intensivo. Daí nós vemos em qualquer setor, não só no marítimo, né? Qualquer setor de capital intensivo, ela, ao longo do tempo, acaba tendo poucos players no mercado, né? Então, infelizmente, é isto. Tem uma barreira de entrada muito grande. Essas barreiras de entrada estão sendo diminuídas, vamos dizer assim, no projeto de lei, né, com a questão do afretamento. Mas eu tenho uma preocupação ainda que está na atratividade da cabotagem para novos players. Né, eu já falei bastante, acho que com
na ANTAC muitas vezes, o Diogo algumas vezes, e refaço contigo aí o meu pedido, que é um pedido que é do lado tanto empresarial, de atrair alguém, né, uma nova empresa, como também do lado acadêmico, de até ajudar essas empresas, né? Qual o tamanho do mercado que nós estamos falando? Né? Sempre existe uma inferência no tamanho do mercado. Né? E como nós estamos no mundo supermoderno de utilizar Big Data, Data Mine, vamos colocar inteligência artificial também numa base de dados que existe hoje, mas ela não é trabalhada para nós podermos até dizer o fluxo realmente de A para B, ele pode ser feito pela cabotagem de uma maneira competitiva, já que existe um limite superior no frete de cabotagem, que é o frete do seu maior concorrente. Eu dei uma olhada aqui agora na NTT, de transportador autônomo de carga, 724 mil transportadores. Empresa de transporte de carga, 220 mil. Cooperativa de transporte de carga, 435. E são esses concorrentes das 3 empresas de cabotagem que existem hoje. Nós não podemos desconhecer que existe um mercado que é muito maior, é muito menos regulamentado do que o aquaviário, né? Começou a ser regulamentado há pouco tempo. Existe um teto. Como nós podemos atrair novas empresas para um mercado que nós não temos o mapeamento dele, né? E todo estudo vai ter que considerar que existe um limite superior na sua receita. Tem receitas adicionais aí, no caso do feeder, que não está muito relativo à questão da concorrência do modal rodoviário, né, que é a base de muita circularização, é carga feeder, de armador estrangeiro embarcando em armador estrangeiro de porto para porto brasileiro no final. Né? Ele não tem essa concorrência do modal rodoviário. Essa base de dados existe, Dino, que são os conhecimentos de transporte de forma eletrônica disponível em cada secretaria da Fazenda de cada um dos estados. Né? Então, só reforço o pedido para nós podermos estudar mais, né, Rezano? Sempre quisemos saber realmente qual é o tamanho do mercado da cabotagem, como nós vamos atrair mais capacidade. É tendo conhecimento dos fluxos desse país, mas fluxos reais e não inferidos, tá? Mesmo que sejam do passado. É só um acordo no CONFAS de ter uma base de dados única de todos os conhecimentos de transporte existentes aqui no país, né? Até para modelagem da própria EPL, que agora dentro do Ministério da Infraestrutura, eu acredito que vai nessa direção de ter uma base de dados, trabalhar a base de dados já existentes. Né? O outro ponto, que aí vem minha pergunta na sequência, realmente salta aos olhos aquilo que está sendo feito no desenvolvimento de infraestrutura nesse país. Né? Estava retrasado há muito tempo, embora os planos do Tarcísio já venham desde a época da Dilma, né? Ele está dando continuidade até a tudo que ele queria fazer antes e não conseguiu, e agora está tendo muito espaço para fazer. Né? Mas isso muda a realidade das ligações logísticas nesse país. Né? Como foi dito, pode desenvolver mercado para a cabotagem, como pode tirar mercado da cabotagem. Né? Como você falou, não, Miritituba, eu estou lá com um 63, foi feita para o grão. Mas é só colocar um serviço de balsa saindo de Manaus para Miritituba que ele vai reduzir o tempo de trânsito para alguns destinos onde a cabotagem hoje é mais competitiva, indo via Belém, por exemplo. Tá? Então, essa mudança da malha logística vai ter impacto naquilo que é o BR do mar. Tá? Isso é bom, porque aumenta a concorrência. As empresas que operam na cabotagem elas terão de ser muito mais competitivas do que são hoje com a realidade nova da malha logística brasileira. Né? Minha pergunta é simples, Dino. Já estamos desde agosto discutindo o PL. E mesmo aqui no substituto apresentado pelo deputado Gurgel, continua lá um monte de termos que o ministro vai decidir isso, o Ministério vai regulamentar aquilo. Vocês já estão com gente trabalhando nessas regulamentações? Porque depois da eleição aprova na Câmara dos Deputados, vai para o Senado. Fevereiro está aprovado no Senado. Temos que começar a trabalhar já. Quanto tempo vai levar para essas regulamentações?
Você falou que talvez para discutir de novo com a sociedade, chamar audiência pública, tudo. Então, colocando um time frame aí. O Senado aprovou em fevereiro. Quando é que, na prática, nós teremos algo para as empresas trabalharem? Bom, essa foi uma boa pergunta, hein, Gustavo? As outras duas perguntas já foram feitas antes. Essa é uma pergunta que me deixa um pouco acuado. Bom, mas você tem toda a razão, né? Você tem toda a razão. O tempo urge, né? A gente já está trabalhando nessa regulamentação, já faz... faz 3 meses. Logo que a gente conseguiu entregar o projeto de lei, a gente fez uma avaliação de risco sobre quais seriam daqueles pontos que teriam maior chance de ser alterado no Congresso e, ao mesmo tempo, de qual que seria a importância daquele item, né, de regulamentação. E, a partir dali, a gente fez uma escolha de quais seriam os pontos que a gente atacaria primeiro, tá? E a gente já tem trabalhado, né? Então, isso que a gente tem falado aí de operação especial de cabotagem, de contrato de longo prazo, da necessidade de qual seria aquele famoso percentual do lastro, né? Com base em lastro. Isso tudo a gente já está trabalhando, tá? O ideal seria, e a gente esse é nosso objetivo, tá? Que tão logo o projeto de lei vire lei, a gente consiga colocar isso disponível para a sociedade debater, tá? Então, aprovou, a gente fala, então essas regulamentações são essa e essa. É isso aqui que a gente quer fazer, tá? Eu acho que o time frame que você está colocando é mais ou menos esse mesmo, tá? E a gente acha que consegue dar conta de, publicada a lei, né, transformado em lei, a gente já possa expor. Tem algumas coisas que a gente até já poderia começar a debater, só que não temos como fazê-lo, né? Porque ainda não é lei, então não tem como a gente apresentar uma regulamentação para uma lei que não existe, né? Então, a gente está preparando exatamente isso. Deixa tudo pronto para virou lei, a gente já pode mostrar para o mercado, para que o mercado opine e a gente faça realmente esses trabalhos para a regulamentação, tá? E sobre o primeiro ponto, bom, você conhece muito bem as ações que já estão sendo feitas dentro do Ministério. O DTE vai muito no caminho que você citou, que é o caminho de conseguir as informações, né, os dados, né, na verdade, os dados, não as informações, né, para que a gente, a partir dessa nuvem, a gente crie realmente informação e conhecimento, né? Então, isso não é algo simples, mas é algo sobre o qual a EPL tem se debruçado já há alguns anos, né? A EPL tentou, já há uns 6 anos atrás, um projeto que incluía os tags nos caminhões, tags, inclusive, o RFID, né? RFID em produtos, etc. Então, hoje a gente já tem tecnologias que nos permitem o Big Data, né? A gente não tem ainda o acesso a isso exatamente pelo que você colocou. Tem muita restrição, muita precaução, sempre se alega aí essa questão do sigilo tributário, do sigilo comercial, né? Mas a gente entende que tem como a gente trabalhar isso de maneira segura, que não exponha dados privados e que possam realmente nos dar essa visão de uma maneira muito mais detalhada. Agora, no PNL, já existe um início de uso dessas informações, desses dados, ainda não é o que o Ministério planeja, tá? O DTE vai ser determinante para isso, para que a gente consiga uma nuvem muito mais densa de dados, mas o PNL já traz alguma coisa nesse sentido,
mas a gente ainda vai ter muito a desenvolver para que a gente possa... Hoje a tecnologia nos permitiria falar quanto de perfume que sai de São Paulo e vai para não é nem para o Nordeste, é para Sergipe, né? Então, informação, o dado já existe, né? A gente precisa fazer essas duas costuras, a costura tecnológica, que já está sendo feita, e a costura institucional, essa um pouco mais complicada, né? Dadas essas preocupações aí de sigilos. A entrada da Lei de Proteção de Dados prejudica, tá? Mas se cada Secretaria da Fazenda Estadual passar exatamente os dados básicos que são qual a origem, não, precisa da data também, que nós podemos temporalizar isso daí, né? Qual a origem, qual o destino, qual o modal, o peso da carga, se tiver o volume, acabou, não precisa saber valor de carga, não precisamos saber nem qual... Já resolve, pelo menos para ter o tonelada, o TKU de cada origem, destino, o modal utilizado, né? Eu acho que vale a pena insistir. Eu só queria falar também um item aí, que é a questão dos portos. Da última vez que eu fui aí em Pecém, eu dei a sugestão para o pessoal do SEDET de eliminar o ICMS entre Pecém e Fortaleza, tá? É um transporte intermunicipal. Nós queremos valorizar ainda mais a cabotagem, só que a cabotagem é penalizada quando chega em Pecém para atender o mercado consumidor que está em Fortaleza. Tá? Então, cada estado também tem que pensar isso. A mesma coisa foi quando a cabotagem foi para Sepetiba. Está longe do Caxias, onde estão as indústrias. Né? Então, o estado também tem que pensar como faz internamente de abranger a era dela de cobrar só o ISS e não cobrar ICMS. Importante lembrando que a cabotagem também quando o porto não está ao lado da região de maior consumo. Aí fica perfeito, a dica Gustavo. também Lembrando, de em nenhum lembrando papel, essa mas... questão que o CIP, o Porto Pecém é um terminal de uso privado, apesar do governo estar um pouco majoritário, mas tem hoje o viés de Rotterdam, então eles devem estar atentos a isso. Finalizando, em função do nosso tempo, vamos passar a palavra ao nosso amigo Miguel Andrade, da Companhia Docas do Ceará. Seja bem-vindo, Miguel. Obrigado a todos, boa noite. Eu gostaria de cumprimentar todos os presentes, em nome, através do Dino e através do Heitor, então sintam-se todos cumprimentados. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta, pelo adiantado da hora, né? Como representante de uma autoridade portuária aqui no Porto do Mucuripe, em Fortaleza, no Ceará, gostaria de saber se o governo já está atento à necessidade de investimentos que precisam ser feitos na infraestrutura portuária, para que cada porto em cada região do país possa passar a receber essa demanda adicional que virá certamente com a BR do Mar. Eu estou me referindo a canais de acesso, bacias de evolução e aprofundamento de piers e estruturas portuárias para absorver esse novo volume, esses novos navios que virão certamente com esse novo modelo de transporte. Ótima pergunta, Miguel. Eu queria incluir novas preocupações, que essas eu acho que são interessantes, colocadas pelos caminhoneiros. Se por um lado a gente teve caminhoneiro reclamando, não, que vocês vão tirar mercado nosso. A gente teve caminhoneiro colocando algumas questões que a gente acha importante, que é, por exemplo, o seguinte, olha, realmente vai aumentar a quantidade de viagens nossas, né, para atendimento da cabotagem, mas e o acesso rodoviário? E a presença de instalações adequadas para que o caminhoneiro seja bem atendido nos portos, nos terminais, etc., né? Tem reclamações de toda ordem, inclusive de falta de banheiro para atender os caminhoneiros, né? Então, você falou do lado mar, mas existe também uma preocupação do lado terra, para que quando a gente tenha essa reconfiguração da logística nacional com o aumento da cabotagem, que a gente tenha todos os elos envolvidos capacitados para receber esse fluxo extra, né? Eu diria que, infelizmente, né, esse ainda vai ser um problema de pequena monta, dada a característica ainda reduzida da cabotagem nacional, né? Ou seja, num primeiro momento, a pressão que a cabotagem vai fazer sobre essas infraestruturas ainda vai ser reduzida.
mas a gente espera que isso vá crescendo e isso está dentro do planejamento, né? Ou seja, o planejamento, não só o estratégico via PNL, mas o tático operacional via os planejamentos setoriais, eles estão considerando também esses impactos que a cabotagem pode, e a gente espera, que vá trazer, tá? Tem uma dificuldade nesse sentido, Miguel, que é uma definição que passa muito por uma decisão dos privados de como que vai ficar a configuração dessa logística. O que eu quero dizer com isso? Se a gente tiver, existem vários estudos também, várias avaliações nesse sentido, se a gente tiver a configuração de 2 portos que passem a aceitar as embarcações de 14 mil, 15 mil teus, né? Isso vai gerar uma necessidade de um feeder mais presente ainda na cabotagem brasileira. Se a gente tiver uma operação portuária, e aqui eu digo não só do terminal, mas principalmente dos intervenientes, da própria administração pública, tá? Se a gente tiver uma operação portuária mais eficiente, menos burocracia, a gente consegue viabilizar a operação de embarcações de centenas de teus para fazer essa distribuição. E embarcações que não dependem de grandes infraestruturas, de canal, de profundidade em canal de navegação, etc. Então, o como vai ficar essa configuração da logística marítima vai depender de vários fatores. Portos hub, própria burocracia nos terminais, né? E isso, qual que seria o ideal? Que a gente tivesse alguma concentração e a cabotagem fazendo feeder, talvez com embarcações até menores do que as de 5 mil teus, que são as maiores que hoje trabalham já na cabotagem brasileira. E talvez, se a gente conseguisse, imagina, só colocando como hipótese, tá? Se a gente consegue uma eficiência operacional muito grande, a gente consegue instituir, inclusive, uma figura de hub na cabotagem. Então, você tem hubs de longo curso, hubs de cabotagem e uma capilaridade muito maior com embarcações menores. Tudo isso tem que ser avaliado, são várias as variáveis que envolvem essa discussão e que estão sendo consideradas no planejamento tático operacional do sistema portuário, que, nesse momento, tem também a ligação com os demais modos de transporte, principalmente o terrestre, né, tanto ferro quanto rodoviário, para identificar quais são os gargalos e trabalhar nesses gargalos. Obrigado. Acho que estão cortando nosso tempo já. Gino, concluiu? Concluído, Heitor. Então, vamos em face do horário, que já está caindo a rede aí. Agradecer a presença de todos. Cremos que o debate foi muito técnico, muito produtivo. Há que se avançar muito, né, nesse desdobramento. Os avanços são significativos. A política de cabotagem, a nova política aquaviária é importantíssima para o país, fundamental, e temos de tentar inserir nesse debate no Congresso e com o setor produtivo os aperfeiçoamentos que a lei já poderá trazer e benefício do país. Então, deixamos aqui as considerações finais do doutor Dino e agradecendo a sua sempre boa vontade, tolerância e seu afino técnico que nos honra a todos. Eu que agradeço, doutor Heitor, e a todos aqui, todos os que me acompanharam nesse painel. Não vou falar um por um para que não esqueça alguém, né? Queria agradecer a todos que nos acompanharam aqui nesse evento e que vão assistir esse nosso debate, e principalmente agradecer a Expolog pela oportunidade. Acho que é desse tipo de evento que engrandece aí a todos os projetos do Ministério de Infraestrutura. Espero que depois de todo esse processo, a gente tenha um projeto de lei, todo um normativo, um ambiente que promova o desenvolvimento da cabotagem, porque isso vai ser bom para o Brasil, né?
E boa noite, obrigado, Heitor. Fico aqui à disposição. Sempre que a Expolog nos der essa oportunidade, estaremos aqui. Um abraço a todos.